Um dos times mais queridos de São Paulo completa 100 anos em novembro agora, né? Tipo, dia 20 de novembro, Associação Atlética Portuguesa, né? Nossa querida... A Briosa, Portuguesa Santista. Infelizmente o time não está num momento muito bom, né? Chega no centenário numa fase terrível. Teve a Copa Paulista agora, que a Portuguesa disputou 14 jogos, não ganhou nenhum. Teve um episódio marcante do presidente brigando com torcedores na arquibancada, que eles brigaram porque o elenco era muito fraco, o elenco de empresário e tal, mas também por um motivo que, enquanto o time perdia de 5-0 no jogo pro Nacional, o presidente estava na Disney. E a torcida não perdoou isso. Esse é o momento da Portuguesa, infelizmente, né? Mas é um time que tem um passado riquíssimo, né? Exatamente. Tomara que melhore as coisas daqui pra frente, né? Nos próximos anos aí, né? Vem, sim. E, bom, dando um pequeno spoiler, a história da Portuguesa tem apartheid, tem roleta russa gigante, tem Neymar. Confere aí. Roda a vinheta aí, Rabi. Bom, hoje eu tô usando aqui a camisa do Jabaquara, né? Provocando a Briosa, então? Os dois times de Santos ali, os rivais ali, né? Mas é porque tem um motivo, né? Que eles têm uma origem comum, né? Os dois são time de colônia, né? O Jabaquara é da colônia espanhola, né? Começou como Espanha FC. 3 anos antes, né? Do nascimento da Portuguesa Santista. Que conta que os portugueses foram lá assistir o jogo da Espanha e tal, ficaram com vontade de montar um clube na cidade, né? Inclusive, dizem que a reunião que nasceu o clube foi uma barbearia, né? Então fizeram barba, cabelo, bigode e Briosa. Exatamente. E, bom, nesse começo, né, nos anos 10, década de 20, era muito forte a Liga Santista, os clubes disputavam a Liga Santista, o próprio Santos, tinha o Jabaquara, a Portuguesa, tinha outros times como a Associação Atlética das Docas, Sociedade Esportiva Tiro Naval, o Sírio, da Colônia Síria, enfim, times que não existem mais ou que são amadores, né? Mas depois de um tempo eles começaram a disputar, foram convidados, primeiro o Santos, depois também Jabaquara e Portuguesa. Tinha o Atlético Santista, que era grande na época também, convidados para o Campeonato Paulista, e em 41, quando foi fundada a Federação Paulista, a Portuguesa Santista foi um dos times fundadores, tanto que quem for no prédio da Federação, no bairro da Barra Funda, aqui em São Paulo, pode ver que na fachada tem o símbolo dos fundadores e o símbolo da Portuguesa Santista tá lá. Então, o Santos sempre foi o grande time da cidade, né? Tipo, desde o começo, né? Sim. Só que, historicamente, a Portuguesa Santista tem um feito pode se gabar. Histórico, né? Que pode se gabar ali, que foi o primeiro time da cidade que teve um jogador que jogou na Seleção Brasileira, que defendeu a Seleção Brasileira, que foi o Elba de Paula Lima, né? O Tim, sim. É verdade. Um outro feito da Portuguesa é o estádio Eurico Mursa, que foi o primeiro da América Latina a ter uma cobertura de concreto. O estádio hoje é considerado bem pequeno, né? Tem capacidade para 7.000 pessoas. Uma curiosidade é que ele fica muito perto da Vila Belmiro, né? Menos de 1 quilômetro. Menos de 1 quilômetro, E, inclusive, tem um projeto para transformar em arena o Eurico Mursa, ganhou no Conselho da Portuguesa, vamos ver se vai acontecer. Mas, na verdade, o grande feito do time tá até no hino. Exuberante futebol, o da Portuguesa passa chuva ou passa sol. O teu passado, a tua história, deixam teus atletas acobertados de glória. Do teu presente és fabril, és a fita azul em rubro verde do Brasil. Pois é, a gente ouviu o hino aí, a gente está falando da fita azul, que é um título, né, uma honraria que era dada pela CBF, a antiga CBF, a CBD, depois pelo jornal Gazeta Esportiva, aos times brasileiros que voltavam invictos de uma série de amistosos ou de torneios, né, no exterior, de excursões no exterior. Clubes como Santa Cruz, Curitiba, Português da Capital mesmo, tem a fita azul. Exatamente. No caso da Portuguesa Santista foi uma excursão que eles fizeram na África, né, em 1959. Venceram todos os jogos, né, mas eles ficaram marcados por causa de um jogo que não aconteceu, né, na África do Sul, apartheid, né. Foram 15 jogos, eles ganharam os 15, mas o que todo mundo lembra, além desse título de fita azul, é desse jogo que não aconteceu. A África do Sul vivia o regime de apartheid e a Portuguesa Santista já foi mal recebida. Desde que chegou, tinha 3 atletas negros e já teve uma série de incidentes. Mas realmente o que marcou foi quando teve o jogo, ia ter um jogo, né, na cidade do Cabo, que os jogadores negros não foram autorizados a entrar em campo. E isso chegou ao conhecimento do presidente Juscelino Kubitschek, que já disse para a Portuguesa não entrar no campo. Enfim, foi uma resistência do Brasil mesmo. O que era lá um caso da Portuguesa acabou virando
um incidente diplomático internacional, e é muito marcante, a Portuguesa não entrou em campo, e é muito marcante porque poucos países naquela época, parece que nenhum país fora da África tinha feito ainda uma oposição formal ao apartheid, estava muito no começo. E o Brasil foi o primeiro país a fazer isso por causa da Portuguesa Santista, que o Kubitschek oficialmente se opôs ao regime do apartheid, que é a política de segregação racial, né, contra os negros. Bom, o curioso é que naquele ano, né, 59, né, tipo, o Santos já tinha o Pelé, né, o herói da Copa de 58, né? Sim. E mesmo assim, né, com a fita azul, né, os portugueses santistas desfilou pela cidade e tal, parou. Santos se rendeu à Portuguesa Santista, é verdade. E alguns anos depois, a Portuguesa Santista ganhou um dos grandes títulos da sua história, que foi da divisão intermediária do Paulista, que é a atual Série A2, a segunda divisão. Na final eles ganharam da Ponte Preta, em pleno Moisés Lucarelli, ganhou de 1-0, e só o campeão que subia. Então a Ponte Preta amargou mais um ano na segunda divisão e a Portuguesa Santista ganhou, com esse time que era treinado pelo ex-goleiro Manga, muito famoso como goleiro, como jogador, foi treinador também, começou os trabalhos pela Portuguesa Santista. E a Portuguesa Santista ficou até mais ou menos 78 ali, né, na primeira divisão estadual, né? Que foi o ano que caiu depois e ficou muito tempo, né, nas divisões inferiores do Paulista, né? Sim, voltou aí nos anos 90 e tal, mas foi brilhar novamente, foi em 2003, né, com aquele time, né? Pois é. E essa história de 2003 começa em 2002. A Portuguesa Santista estava para cair no Paulista, um Paulista que não tinha os grandes, né, naquele ano os grandes disputaram o Rio São Paulo, e aí eles contrataram o Pepe para salvar do rebaixamento. O Pepe é aquele, né? O Pepe, que é o segundo maior artilheiro da história do Santos, o canhão da Vila. E ele, como treinador, salvou o Portuguesa Santista do rebaixamento, fez um trabalho lá de um ano. Em 2003, ele montou, não foi ele na verdade, né? Teve um empresário que chegou e montou um elenco bem interessante, pegando alguns refúgios, alguns jogadores escondidos nos times grandes. Quem eram as estrelas no começo mesmo era o Diney, ex-Corinthians, o Diney e o Ronaldo Giovanelli, né, goleiro ex-Corinthians. Só que esses dois acabaram não jogando, na verdade. Eles estavam em má forma, então jogaram pouco, não se destacaram na campanha. Mas alguns achados foram, por exemplo, o goleiro Maurício, que era reserva do Ronaldo no Corinthians, também marcou a época no Corinthians, foi o goleiro da campanha. E o Rico era do São Paulo, o atacante Rico. E ainda teve o volante Adriano e o Meia Souza, que depois também foram para o São Paulo. Esse trio depois jogaram no São Paulo, Rico, Souza e Adriano. Principalmente o Souza se tornou ídolo, né? Cara foi campeão, né? Sim, e sempre debochado, tirando sarro dos rivais. E todos começaram nesse time de 2003. Que os caras lá soltam fogos quando a diretoria vai embora. Lá a gente solta fogos quando a gente é campeão. Então há uma distância muito grande hoje São Paulo e Corinthians. Desde o começo daquele campeonato, o Briosa já mostrou que ia chegar com tudo, sim, né? Sim. Foi o primeiro do grupo, né? Que tinha São Paulo e Santos. Santos campeão em 2002, brasileiro, né? Inclusive. Um jogo marcante dessa primeira fase foi um 6-0 na Inter de Limeira também. Mas acho que o que marcou mesmo foi a vitória contra o Santos, né? Foi um tabu, né? De 33 anos não vencia. O Santos não perdia para a Portuguesa Santista há 33 anos. O Santos era o campeão brasileiro de 2002, tinha Diego, Robinho, Paulo Almeida, Renato, Alex, zagueiro, Fábio Costa. Mas caiu no Urico Murcio na primeira fase, né? Perdeu de 2-0, um dia que choveu muito, e esse jogo ficou marcado, foram 2 gols do Rico, né? E esse jogo ficou marcado pelo carrinho do Fábio Costa. O Fábio Costa terminou expulso, mostrando como o time do Santos estava descontrolado. Um carrinho assassino, muito marcante. Depois ele até arrumou uma confusão com a comissão técnica da Portuguesa Santista. O momento Fábio Costa, né? É um clássico, né? O clássico Fábio Costa. Sim. Né, cara? Mas esse foi um jogo marcante, mas foi na primeira fase. Depois na segunda fase, né? Nas quartas de final, né? sim. Pegou o Guarani, né? No Urico Mursa. Foi um empate. Foi 0-0, como tinha a melhor campanha, passou. E aí na semifinal acabou o conto de fadas, né? Pegou o São Paulo, né? Pegou o São Paulo, tomou 5-0 no Morumbi logo de cara. Depois jogou na Vila Belmiro no jogo de volta e perdeu de 1-0. Não deu pra reverter, né? Não tinha muito o que fazer. Não dá pra... Mas ainda assim, né? Uma campanha marcante também, porque muitos jogadores tinham cabelo pintado de amarelo. Então era um time que, além de jogar um futebol bonito, ainda tinha esse estilo. E depois, no ano seguinte, a Portuguesa Santista ainda fez mais uma campanha digna no Paulista. Já com alguns outros nomes, tinha, por exemplo, o Márcio Santos, o zagueiro da Copa de 94, Gilmar Fubá.
E ainda assim, a Portuguesa Santista passou para a segunda fase, acabou eliminada pelo Palmeiras e quase rebaixou o Corinthians. O Corinthians perdeu para a Portuguesa Santista na última rodada no Pacaembu. E se não fosse aquele episódio dos gols do grafite, né, contra o Juventus, o São Paulo ganhar do Juventus por 2-0, o Corinthians seria rebaixado com a Portuguesa Santista como carrasca. A alegria do corintiano, na verdade, é porque o São Paulo está ganhando e está afastada, por enquanto, a ameaça do rebaixamento. A Portuguesa Santista marca um gol e a torcida do Corinthians nem se dá conta. Entre 2003 e 2004 aconteceu um certo problema ali, né, na Série C de 2003, sim, né? Semestre, sim. Porque o time da Portuguesa Santista estava com umas dívidas e tal, né, e aceitou um acordo, não foi muito feliz, né? Com a Futuro Sports, né, que era empresa do folclórico Israel Jesus, que pagodeiro, né? Que é um ex-pagodeiro. Nos anos 90 tinha um grupo de pagode, ele era conhecido como o Israel do Carmo. Inclusive, a gente tem um trechinho vamos ver aí um. Mas quem pode ficar de bem? Então pra que ficar de mal comigo? A sua força vem de quem? Me dê cabelos de Sansão, me dê cabelos de Sansão, me dê cabelos de Sansão. Bom, o Israel Jesus, né? Além de ter ajudado a Portuguesa, saudando as dívidas da Portuguesa e tal, montou um novo elenco e ainda implantou um novo sistema tático. Que era a marca dele, né? Que era chamado de roleta russa gigante, né? Que era, sei lá... um carrossel holandês aí, sei lá, né? Que ninguém ataca, ninguém tem posição fixa. Só que acho que tem que ter muito tempo pra treinar, pra você fazer um esquema desse. Como ele não tinha, foi uma campanha desastrosa na Série C, né? 4 jogos, só venceu 1, o time tomou 7 gols, só marcou 1 gol. Então, o Português queria desfazer esse contrato, né? Que deveria durar até 2005. Não sei se ele ajudou o time, ele pagou as dívidas, mas ele queria ficar até 2005 no time. E tinha lá o contrato pra ficar. Só que a Portuguesa Santista não queria. Falou, não, a gente tá passando vergonha, como assim, né? E aí teve esse imbróglio na justiça, que a Portuguesa Santista numa época teve 2 times. O time da Portuguesa Santista e o time do Israel de Jesus. Os 2 times treinavam separadamente e ninguém sabia quem que ia disputar o Paulistão 2004. Que foi um caso que se repetiu na Matonense, que depois foi outro time que vai saber lá como quis contratar o Israel de Jesus depois disso tudo, e foi a mesma coisa. Roleta russa não deu certo e chegou a ter 2 times. No caso da Portuguesa Santista, eles conseguiram vencer na justiça a tempo de disputar o Paulistão e a Copa do Brasil de 2004. Exatamente. E na Copa do Brasil, no Paulistão eles fizeram uma boa campanha, né, como a gente falou. Copa do Brasil, eles quase conseguiram bater o 15 de Campo Bom, né? Que foi só nos gols fora, né? No critério dos gols fora que saiu, e 15 de Campo Bom, que era treinado pelo Mano Menezes. E fez uma ótima campanha na Copa do Brasil. Chegou na semifinal, né? Só perdeu pro Santo André. Naquele ano, 2013, quando tinha aquela confusão, né? Com o Israel de Jesus, né? Tinha um menino lá na base lá que tava começando a despontar, né? Com certeza aprendeu muito com o Israel de Jesus. Com o seu esquema tático revolucionário ali, né? Que era o Neymar, né? O Neymar ficou na Portuguesa Santista de 98 a 2003, né? Depois... Saiu de lá com 12 anos e foi pro Santos, né? Depois... Ver esses moleques todos jogando bem comigo, e nós ganhamos hoje com a maior facilidade. Uma outra promessa santista contemporânea do Neymar, mas não contemporânea, né? Um pouco mais jovem, mas que chegou a ter até um destaque semelhante ao Neymar na base, foi o Jean Xera, que... O Messi de Mato Grosso, né? Pois é, cara, que rodou tantos times aí, já decadente, mas ainda novo. Ele passou pela Portuguesa Santista na campanha da Série B de 2016, que é equivalente à 4ª divisão do estadual, né? Nem na 4ª divisão do Paulista ele conseguiu se destacar, acabou saindo depois de 2 meses, mas foi por causa de lesão. Ele até se esforçou na época, mas não deu certo essa passagem dele na Briosa. E pelo menos ele foi campeão daquela Série B. Ele não terminou a campanha porque ele se machucou, acabou dispensado, mas a Portuguesa Santista em 2016 foi campeã da 4ª divisão, saindo do fundo do poço. Que depois que ela caiu no Paulista, ela ficou até 2006 na Elite, depois caiu até a última divisão, ficou 6 anos tentando subir da 4ª para a 3ª, muitos acessos que bateram na trave, um período bem traumático. 2016 foi campeã e agora tá na 3 tentando subir aí voltar degrau por degrau, sim. A elite futebol. Bom, a gente torce, né, para que a Briosa volte, né, a elite do futebol paulista, né, cara, tem um time muito legal, tem umas histórias muito bacanas, né. E eu acho que essa festa de centenário vai ser inspiradora, porque
vai ser muito bem celebrada. Vai ter um show do Roberto Leal e eles estão lançando agora um livro sobre o centenário da Briosa, assinado pelos pesquisadores Paulo Rogério e Álvaro Silveira. Deve ser um belo livro, espero ler. Com certeza. E então é isso, né, cara? Esse foi memória, né, sobre a Portuguesa Santista, né? Sobre o centenário, né, sobre a Portuguesa Santista. Quem gostou, compartilhe. A gente sabe que tem muito torcedor da Briosa. A última vez que eu vesti essa camisa, muita gente comentou. Camisa bonita, então, pessoal aí de Santos, todo mundo gosta da Briosa. Comentem, dê um like. Dê um like, compartilhe. Até a próxima, né? Tchau.